Olá, Olá, Luciana, tudo bem? boa noite, doutora Camila, Boa tudo bem? noite, tudo certo. E tu, tudo bem? Tudo bem, muito prazer em te receber hoje. Eu agradeço e digo que para mim é uma satisfação enorme poder participar da live hoje. Espero que a nossa conversa possa agregar muito ao conhecimento tanto de nós duas quanto do público que estiver acompanhando. Com certeza, essa é sempre a nossa ideia, né, com essas Uhum. lives, poder Sim, trocar conhecimento e poder também transmitir, né, o sim, que nós sabemos com o objetivo de auxiliar sempre as pessoas, né? verdade. Nosso primeiro contato foi no perfil de vocês, né, do Sim, Direito Descomplicado. E uhum. hoje, então, tu estás aqui representando o perfil de vocês. Sim, Eu vou fazer uma breve apresentação, então. ok. Hoje eu estou recebendo a doutora Camila Coelho, que é advogada de família e que faz parte, junto comigo, do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, seção aqui do Rio Grande do Sul. A importância da nossa conversa hoje se dá principalmente pelo fato de que o divórcio com filhos, ele é uma situação cada vez mais corriqueira. E ele envolve diretamente as nossas duas áreas de atuação. A doutora Camila, através do direito, da advocacia, e eu que trabalho como psicóloga, assistente técnica nesses processos junto aos advogados. Então, a nossa ideia hoje é trazer os aspectos jurídicos e psicológicos envolvidos nos processos de direito de divórcio, desculpem, com filhos. Então, eu queria iniciar, doutora Camila, Uhum. te perguntando a respeito de quais são as principais demandas envolvidas nessas questões de divórcio com filhos e as principais dificuldades que vocês, advogados, encontram nesses processos. Bom, Luciana, as principais demandas, né, que existem dentro do divórcio são, acho que principalmente em relação à guarda, o direito de visitas e os alimentos, né, que são os aspectos que mais causam conflitos dentro de um processo de divórcio, quando envolvem menores, né? Além dos outros aspectos que um divórcio envolve, como bens, aquelas questões patrimoniais, mas assim, principalmente a questão da guarda e das visitas, né? Como a criança vai ficar com quem, como vai ser exercido o poder de decisão. São inúmeras questões que são bem complexas dentro de um processo. É difícil separar, né? A, a questão da ruptura conjugal com as questões familiares que envolvem a criança. Esses Sim, aspectos são bem difíceis, são bem difíceis. de fato, assim, há uma mistura de muitos aspectos, né? Uhum. Como tu falaste bem, as questões patrimoniais e as questões afetivas estão muito misturadas, Sim, né, nesses processos. E muitas vezes quem acaba sofrendo mais com esses impactos são os filhos, as crianças, os adolescentes, né? E também um aspecto bem importante que tu colocou foi o quanto esse ex-casal acaba confundindo as questões conjugais com as questões parentais, né? uhum. E como é que vocês, advogados, costumam lidar com essa mistura que o casal costuma fazer? Bom, assim, dentro do escritório ou no nosso dia a dia, o que a gente busca fazer? É conversar bastante, né, com o cliente ou com a parte da qual nós estamos defendendo no processo e explicar, né, que o filho não existe o meu filho ou o teu filho, o filho é de ambos e que tem que haver um consenso
em relação às questões que envolvem esse menor, ou esses menores, né? Muitas vezes são mais de um. Mas, assim, a gente diz que advogado tem que ter um pouco de psicólogo, né? Porque é complicado tu conseguir, como é que eu vou te dizer, fazer com que a pessoa entenda que a criança ela não é uma forma de atingir a outra parte, porque muitas vezes ela é usada desta forma. Então, dentro destes processos, a gente busca geralmente fazer isso, com que a pessoa ela consiga, tente separar as questões, né, conjugais, como nós falamos agora anteriormente, das questões dos filhos, que é muito difícil, porque parece que tudo é uma única coisa, né? Mas eu acho que eu nunca passei por isso, espero que não precise passar, mas para quem está passando por isso é muito difícil, é muito complicado, né? Sim, sem dúvida, porque são muitos lutos, né, pelos quais uma pessoa que está passando por um divórcio tem que lidar, né? Tu bem colocaste, e não é só a questão do casamento que não deu certo, então um projeto de vida que faliu, digamos assim, e como lidar com essa realidade a partir de então, enquanto pessoa e também enquanto pai, né? E tu citaste também a questão do quanto o advogado muitas vezes tem que ser um pouco psicólogo. Sim. Tu costumas trabalhar assim na tua realidade juntamente com profissionais da psicologia? Tu tens essa prática ou não? Não, não. É uma coisa assim, que faz muita falta, esse trabalho conjunto, né? Muitas vezes nos processos que eu já participei ou das experiências que eu tive, né, como estagiária, outras questões, assim, ó, eu acredito que o psicólogo é um ponto fundamental dentro do processo, porque ele consegue entender o que está acontecendo de uma forma mais profunda com as partes, né? Analisar as questões psicológicas. E sim, eu acho que o psicólogo seria fundamental dentro de um processo de família, de guarda, de divórcio, de qualquer questão que envolva, assim, esses casos mais complexos. Eu não costumo trabalhar assim, mas acho que seria uma ótima alternativa dentro do processo, assim, seria maravilhoso. É mais difícil, né? Tem casos que, claro, que se busca um acompanhamento psicológico, tu orienta o teu cliente, mas é difícil, às vezes, as pessoas entenderem e aceitarem, né? Sem dúvida. Essa atuação conjunta do advogado com o psicólogo, apesar da importância que tem, é algo bastante novo. É uma cultura recente, assim, que vem se formando. Eu percebo, assim, que em cidades maiores isso já é mais comum, mas no interior isso ainda está engatinhando. Né? E muitas vezes, assim, esse encaminhamento para o psicólogo clínico existe, né? No sentido de, bom, vocês devem buscar um auxílio psicológico para o filho de vocês ou para vocês mesmos, né? Muitas vezes o próprio juiz impõe esse tratamento psicológico, né? Mas eu queria agora conversar contigo a respeito da atuação do psicólogo de outra forma, que é quando das perícias psicológicas. Porque nos processos de divórcio com filhos, praticamente sempre existe o estudo biopsicossocial. Né? O juiz geralmente se apoia nesses conhecimentos técnicos de outros profissionais, assistente social, psicólogo, para tomar as decisões referentes a essas crianças, já que ele tem o conhecimento jurídico que não é suficiente para essas questões.
Então, eu gostaria de saber qual que é a tua opinião a respeito da perícia psicológica nesses processos de divórcio com filhos. Eu acho que assim, ó, as perícias, tanto o estudo social como a perícia psicológica, ela é de extrema importância, por quê? Porque esses profissionais, eles conseguem atingir um ponto que nós, advogados e os juízes, eles não conseguem. Como, por exemplo, bem a parte mais íntima, né, da pessoa, porque assim, ali dentro do processo é complexo, tu como advogado, tu não consegue colocar alguns detalhes, sentimentos, tu tenta muitas vezes, principalmente em processos de direito de família, eles são um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais tem mais detalhes assim dos fatos, né? Mas assim, eu acho que é de extrema importância o estudo social, primeiro para saber a situação da criança, a situação da família, de todos os envolvidos, o que realmente está acontecendo. E nos casos mais complexos, que eu acredito que são os que têm aquela avaliação psicológica, quando há casos de alienação parental ou quando há casos de alguma que tem algum outro caso, alguma questão mais complexa, acredito que a avaliação psicológica é de extrema importância, não só para os advogados, mas para o juiz, né? Para que ele possa tomar uma decisão do melhor caminho para o menor, né? Que é o fator principal dentro desses processos, é a proteção do menor. Acho que é, assim, ó, é extremamente importante. Sem dúvida, sem dúvida. E quanto à assistência técnica, né? Tu disseste que tu, em particular, não costumas trabalhar com o profissional psicólogo enquanto assistente técnico. Qual é a tua opinião a respeito deste trabalho? Eu acho que, dependendo do caso, né, que como eu comentei anteriormente, os casos mais complexos a gente pode sim buscar um assistente técnico, um psicólogo, para que a gente possa embasar, né, este processo, trazer mais elementos para que o juiz consiga se convencer, né? Ou do que nós estamos pedindo como partes, ou para que o processo fique mais claro em relação a tudo, né? Porque a avaliação psicológica, eu acredito que seja naqueles casos, assim, pelo menos na minha experiência, né, Luciana, a avaliação psicológica, ela entra mais nos casos que tem a alienação parental, aquelas dificuldades de separação, que os pais não aceitam que o outro pai conviva com o filho. Então, eu acho que o psicólogo como assistente é uma opção ótima, assim. E acredito que, bem como tu falou, aqui no interior, as coisas andam um pouco mais devagar, mas que isso vá começar a acontecer com mais frequência dentro dos processos. Assim, eu espero, né? Porque seria muito bom para nós advogados. Sim, na verdade essa realidade do interior é muito complicada, porque eu já conheci casos, assim, comarcas, em que existia uma única psicóloga no município. E essa psicóloga era, portanto, a única designada para fazer as perícias. Mesmo que o advogado quisesse, digamos assim, indicar um assistente técnico, claro que poderia, porque não precisa ser alguém do município. Mas naquele município ele não teria uma opção, né? Então, no interior, muitas vezes não se tem a opção e outras vezes o próprio advogado não conhece esse trabalho. Então, assim, eu acho importante aqui fazer um parênteses até para esclarecer, porque tem pessoas que estão nos assistindo que podem não ser da área. E então, assim, a questão que nós estamos falando é que quando existem esses processos de divórcio com filhos, os juízes têm muita dificuldade em definir
questões ligadas às relações, né? E elas têm muitos aspectos emocionais envolvidos. Então, por exemplo, decidir as questões como a doutora Camila colocou, de guarda, convivência, quem tem as melhores condições de estar responsável por aquela criança, por aquele adolescente. Então, são todas questões que a lei não é capaz de resolver. E é aí que ele se socorre do conhecimento técnico do assistente social, do psicólogo, para poder decidir. Então, a prova pericial, ela é mais uma das provas, junto com testemunhas, com documentos, que vem auxiliar o juiz a tomar essas decisões. Mas nós sabemos, né, Camila, que quando existe prova pericial, em mais de 90% dos casos, os juízes acompanham o laudo pericial nas suas decisões. Então, apesar dela ser mais uma prova no processo, ela é uma prova que acaba tendo um peso bem maior, né? Com certeza. E a questão do assistente técnico, ela vem no sentido de que o assistente técnico, então, é aquele profissional da mesma área do perito, no caso, o assistente social ou o psicólogo, que é contratado, então, pela parte para trabalhar junto com o advogado e poder fazer com que o processo da perícia seja melhor desenvolvido, na medida em que ele vai elaborar os chamados quesitos, que são as perguntas a serem respondidas pelo perito, e depois ele vai poder fazer uma análise técnica daquela perícia, baseado no seu conhecimento, que é o mesmo do perito. É claro que o advogado sempre vai poder impugnar o laudo, só que ele fará isso do seu ponto de vista, que é jurídico, enquanto o psicólogo é um técnico que está falando a mesma língua do perito. Então, por isso que essa cultura do advogado trabalhar, o advogado de família, trabalhar junto com o assistente técnico, ela está ficando cada vez mais forte, tá? Então, eu acho importante a gente esclarecer isso para o pessoal que está assistindo, né? Porque muitas vezes nem os advogados têm o conhecimento da importância da atuação conjunta com esse profissional. Sim, sim. Não, e bem como tu falaste, né, Luciana, é uma atuação conjunta, né? Então, um vai acabar beneficiando o outro e beneficiando as partes. Com certeza. Eu espero que isso se torne uma realidade aqui no interior, porque como aqui no interior as coisas andam um pouco mais devagar, mas com a evolução da internet, dessas questões, a gente acaba se atualizando um pouco mais rápido do que era antigamente. Mas, assim, é impressionante, né? Como faz diferença aquele parecer ali dentro, a resposta dos quesitos, saber o que realmente está acontecendo com outro olhar, né? Porque o psicólogo tem um olhar diferente do olhar de um advogado, né? Então, essas questões, elas realmente merecem muito mais atenção, né? E também, eu gostaria também de perguntar para ti como é que funciona, como que a gente acaba passando para a criança sobre o divórcio. Como é que tu acha que seria a melhor forma de um casal passar para o filho? Estamos nos divorciando, por exemplo. Eu acredito que as crianças sentem, né? Elas acabam acompanhando os pais e eu acho que elas já sabem o que está acontecendo, mas como chegar e dizer nós estamos nos separando, né? Deve ser muito difícil. Sim, Camila. Realmente é difícil, porque os pais, muitas vezes, não têm claro para eles como lidar com a situação. Então, assim, a primeira coisa que tem que acontecer é eles terem convicção a respeito da decisão do divórcio. Porque muitas vezes acaba acontecendo aquela situação de separa, volta, separa, volta. E isso é
extremamente danoso para a saúde mental das crianças. Talvez seja uma das piores situações. Então, para que essa comunicação seja feita, em primeiro lugar, tem que haver a convicção a respeito da decisão. Mas falar a verdade de uma forma clara e objetiva, sem meias palavras, sem enrolar, é a melhor forma de fazer essa comunicação. Porque as crianças, mesmo as mais pequenas, elas entendem, como tu bem colocou, elas sabem o que está acontecendo, elas sentem. E a melhor forma de protegê-las do que está acontecendo é ser o mais sincero possível. É explicar, é deixar bem claro e principalmente reforçar o aspecto de que, bom, o papai e a mamãe não são mais namorados, mas eles vão seguir sempre sendo teus pais, te amando da mesma forma, enfim. E assim, se esses adultos não se sentirem capazes de fazer essa comunicação, o psicólogo pode entrar para auxiliar. Aí, no caso, um psicólogo clínico, né? Tá. Esse trabalho é um trabalho muito legal, porque os pais, às vezes, eles não conseguem. Eles vão fazer essa comunicação e eles se emocionam, ou então eles acabam falando de uma forma agressiva, denegrindo o outro, né? Então, muitas vezes eles precisam de ajuda profissional para poder fazer essa comunicação. Então, também é uma forma de que esse impacto seja minimizado. Sim, sim. Agora até tem uma pergunta aqui da Luciana Gomes que é, acho que mais ou menos a pergunta que eu te fiz, que em que momento contar para a criança quando ainda há coabitação? É bem como tu mencionaste. Eu acredito também que a verdade é a melhor forma de começar essa questão, né, sobre a separação. E aí as crianças, elas estão sempre ligadas em tudo que está acontecendo. É impressionante, né? Então, acho que nunca deve haver a mentira, né? Como tu falou, é importantíssimo. E até respondendo a Luciana, né, eu coloquei a respeito da importância de já se ter convicção a respeito da decisão. Então, assim, muitas vezes as pessoas, quando decidem, quer dizer, em geral, quando decidem, elas já estão prontas para sair de casa. Então, na minha opinião, o melhor momento de fazer essa comunicação é exatamente quando a pessoa já vai sair. Porque aí não fica aquela questão, bom, nós vamos nos separar, mas eu ainda estou aqui. Sim. Né? Bom, a separação é essa que tu ainda está aqui. Não dá para entender, né? E essa confusão também, porque assim, muitas vezes os pais ficam adiando a questão de formalizar a separação com receio do sofrimento dos filhos. E acabam aumentando esse sofrimento ao viver naquele conflito constante na frente dos filhos. Por mais que não seja na frente, no sentido assim, de que eles acham que estão brigando quando a criança está no quarto ou está dormindo, mas ela sabe que isso está acontecendo. Né? Então, não tem como esconder uma relação de casal que está nesse conflito, que está em crise, de um filho. Então, é muito melhor tomar essa decisão enquanto os pais ainda têm respeito um pelo outro, do que esperar a coisa ir piorando, ir para outros níveis, que a gente sabe que muitas vezes vão para níveis bem complicados, e aí realmente assim tornar a situação grave demais. Né? Sim, o ideal seria que todos os divórcios fossem consensuais, né? Que é ali que os pais conseguissem decidir juntos o que é melhor para aquela família, né? Que está se dissolvendo. Eu acredito que
que o divórcio consensual traz benefício para todos, mas a gente sabe, né, que as relações elas não são óbvias e não são fáceis, e o que acredito que a maioria dos divórcios eles são litigiosos, ainda mais quando envolvem crianças, bens, guarda, essas questões mais complexas, né? E o que acaba dificultando mais o consenso para que o divórcio acabe sendo consensual. Mas, assim, acredito que as pessoas elas precisam pensar um pouco mais nas crianças para diminuir os impactos, né, emocionais e psicológicos, não só das crianças, mas de todos os envolvidos. Acho que seria bem mais fácil para todos, né? Mas bem como tu falou, a gente muitas vezes os conflitos são tão grandes, aquela família está vivendo há muito tempo aquela relação conturbada, e as crianças estão sempre ali, né, envolvidas. É bem difícil, mas o divórcio, a lei protege, né, a criança, traz a guarda compartilhada para que a criança possa conviver com ambos os pais, que os pais possam ter poder de decisão sobre a vida daquela criança, mas a gente sabe que é muito difícil o casal conseguir ter essa relação mais amigável para tomar as decisões que envolvem essa criança. É muito difícil mesmo. Pois é, justamente que eu ia te perguntar agora, Camila, sobre a guarda compartilhada. Nós sabemos, então, que existe a lei, né, da guarda compartilhada, que veio a estabelecer como regra esse regime. Sim. Só tendo como exceção a renúncia de um dos pais ou então a incapacidade de exercer essa guarda. Como é que é contigo, nos teus processos, com os teus clientes, explicar essa questão? Porque nós sabemos que, na maioria dos casos, os genitores querem ter a guarda unilateral, independentemente de ser homem ou mulher. Sim. Bom, nos casos em que eu participo, primeiramente eu busco orientar, né, as partes e explicar que a regra, hoje em dia, adotada no Brasil, aqui é a guarda compartilhada, né, que explica a diferença, né, do que é uma guarda compartilhada, o que é a guarda unilateral, o que é a guarda alternada, porque as pessoas confundem a guarda compartilhada com a guarda alternada, tá? A guarda compartilhada, a criança vai ter a residência fixada com um dos genitores, tá? E o outro pai que não possui a guarda vai ter o direito de convivência, que será através das visitas, né? Que serão fixadas, por exemplo. Então, assim, a gente busca sempre explicar que tem que haver um consenso, que deve haver uma tomada de decisão conjunta. Eu busco sempre orientar nesse sentido, né? Mas às vezes as pessoas já chegam magoadas, já chegam com vários conflitos, querendo apenas nunca mais que a criança não tenha mais contato com o genitor ou com a genitora, buscando cortar esse relacionamento, bem como tu disse anteriormente, denegrindo. Muitas vezes eles querem denegrir a imagem do outro genitor para aquela criança, para que ela deixe de gostar ou deixe de querer conviver com o pai ou com a mãe. É bem complicado. A gente busca sempre orientar, né? Porque assim, a decisão judicial já vai ser mais ou menos no sentido de que a guarda será compartilhada, a não ser que tenha algum impedimento, né, para isso. Então, a gente busca já orientar o cliente, como é que funciona, para que ele já vá se adaptando à decisão que vai vir posteriormente. Sim, é que muitas vezes os pais, quando se perdem nessas questões conjugais e parentais, acabam utilizando o filho, seja para atingir o ex-cônjuge, pelas questões de mágoa, enfim, envolvidas, seja como um troféu, né? E aí que entra a questão de querer a guarda unilateral, excluindo o ex-cônjuge das questões parentais, né? E a legislação evoluiu no sentido de
priorizar a guarda compartilhada em nome do melhor interesse da criança e do adolescente, porque já está provado, inclusive, a ciência psicológica evoluiu nesse sentido, porque a própria psicologia antigamente dizia que a guarda deveria ser da mãe, porque a mãe é a cuidadora nata da criança. E houve uma evolução nesse sentido. Hoje em dia se sabe que o papel materno e paterno são diferentes e complementares, né? Exato. Então, mesmo hoje em dia, se sabe que os juízes decidem, mesmo em situações de conflito entre os genitores, a guarda compartilhada é o regime estabelecido, justamente em nome do melhor interesse dos filhos, né? E isso eu considero uma grande evolução, especialmente para proteger esses filhos desses ataques mútuos, né, entre os pais. E na situação extrema, a alienação parental. Sim, sim. A alienação parental, ela é bem presente, né? Eu acho que eu já vi vários casos, acredito que tu também. Como nós já conversamos na nossa outra live, né? A alienação parental, ela só prejudica a criança, os pais. Eu acredito que eles nem saibam o quanto estão prejudicando o filho, né? Quando agem desta forma. Então, assim, ó, eu acho que essas questões de denegrir a imagem, de querer afastar, ela só vem para atrasar o crescimento dessa criança e, como tu falou, né, do luto, da questão do luto. Eu acho que quando aquela criança ela só quer que a vida dela volte a ser como era antes, mas já que não pode voltar com os pais juntos, né, que seja o melhor possível com eles separados, seria o ideal, né? Mas é muito complexo. As questões que envolvem família nunca são fáceis de lidar, né, Luciana? São bem Não. difíceis. A nossa ideia, né, enquanto psicólogos e enquanto advogados, é tentar ao máximo auxiliar essas pessoas que estão passando por um momento tão difícil e complexo, né? E tentar dar maior clareza de raciocínio para elas, na medida em que as questões emocionais estão tão atrapalhadas que esse raciocínio lógico se perde, né? Então, muitas vezes, nós é que temos que mostrar o quanto as ações desses pais estão prejudicando esses filhos. Porque essa colocação que tu fez é importantíssima. O processo de alienação parental, ele, na maioria dos casos, não é consciente. As pessoas não fazem isso se dando conta do prejuízo que estão causando para os filhos, né? Elas estão tão emaranhadas naqueles sentimentos de mágoa, de vingança em relação ao ex-cônjuge, que é um processo natural denegrir a imagem dele, obstaculizar o convívio com os filhos. Então, eu acredito que seja nosso papel conjunto, né? Nós na área da psicologia, vocês na área do direito, buscar ao máximo chamar a atenção do nosso cliente, né? Quando ele está errado. Mostrando o prejuízo que ele está causando aos filhos e que muitas vezes, apesar de no momento ele estar tendo um ganho, entre aspas, porque ele está vendo que o filho está ficando só comigo e não quer mais o meu ex-cônjuge, mas no futuro esse processo vai se reverter, porque essa criança vai se tornar um adulto, vai perceber que passou por esse processo e aí vai sentir raiva do alienador. Então, eu acho bem importante esse nosso nesse sentido, né? Eu acho muito importante que nós, operadores do direito, que quando o cliente chegue no nosso escritório, que a gente consiga explicar essas questões, sabe? Não pessoalizar, assim, buscar entender o sofrimento, mas também fazer com que ele entenda que a criança é o bem mais que a gente busca proteção, a maior proteção ali dentro, né? Que eu acredito que os pais, eles também querem isso, mas eles acabam se confundindo, como tu falou.
não sabem nem o que estão fazendo, muitas vezes estão impregnados de raiva, de sofrimento, e acabam passando para os filhos esse tipo de sentimento. Mas, assim, é muito importante que os operadores do direito, os psicólogos, que a gente consiga passar esse conhecimento para as pessoas. Por exemplo, nesta live, nós estamos falando sobre esse assunto que muitas vezes ele não é comentado, né, no dia a dia das pessoas. Eu acho que é bem importante que a gente comente sobre isso para que as pessoas entendam a importância, né, de proteger as crianças e, consequentemente, se as pessoas elas tiverem um pouco mais de discernimento nessa hora, tentar fazer as coisas com mais calma, com mais tranquilidade, acredito que vai ser benéfico não só para o filho, mas para todos os envolvidos, né? Com certeza, porque, na verdade, é um trabalho preventivo, né, Camila? Uhum. Essas crianças, eu sempre digo que o divórcio, ele não é necessariamente negativo ou traumático. Ele é uma ruptura, sim, mas se for lidado da forma adequada, ele pode, inclusive, fortalecer essas crianças, fazer com que elas tenham um modelo para lidar com seus conflitos ao longo da vida de uma forma mais positiva, né? Então, tudo depende de como forem tratadas essas questões, tanto nos aspectos emocionais, que aí é a minha parte, quanto nos aspectos jurídicos, que é a tua. Então, eu acredito que essa era a nossa ideia principal, né? Transmitir essa mensagem do quanto se deve ter atenção e cuidado com os filhos, né? Crianças e adolescentes nesse processo de divórcio e o quanto nós precisamos trabalhar juntos, né? Psicólogos e advogados, cada um dentro da sua área, mas de forma conjunta, para que esse processo se dê da melhor forma possível. Sim. Então, doutora Camila, já vamos nos encaminhando para o final. Tá certo. Eu gostaria de te agradecer muito mais uma vez por ter participado, aceitado o meu convite de participar aqui na live. E gostaria de passar a palavra para ti para deixar uma mensagem final. Tá. Bom, eu gostaria de agradecer também o teu convite, em nome do Direito de Família Descomplicado, dizer que é sempre uma honra conversar contigo, é sempre muito enriquecedor para o conhecimento de quem está participando. Tu é muito clara com as palavras, deixa a gente à vontade para conversar. Foi um prazer enorme. Espero que a gente se encontre novamente em outras lives ou em outras questões, não só no Instagram, quem sabe um dia pessoalmente. E agradeço imensamente esse convite, estou muito feliz em ter participado. Espero que eu tenha agregado algum conhecimento para quem participou. E estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato ali no Instagram. E que a gente vai estar sempre à disposição. E te agradeço imensamente, tá? E quando precisar de outra live, quiser fazer outra live, nós vamos estar à disposição. Muito obrigada, doutora Camila. Obrigada, pessoal do Direito de Família Descomplicado. Então, eu quero agradecer a participação de todos aqui que nos assistiram. Quero avisar também que a live vai ficar gravada pelo IGTV aqui no meu perfil. E como a doutora Camila colocou, nós estamos abertos a perguntas. Vocês podem nos chamar nos nossos perfis, que teremos o maior prazer em esclarecer dúvidas que tenham ficado. Tenho certeza de que nós podemos contribuir de alguma forma em esclarecer principalmente a importância, né, do cuidado com as crianças e os adolescentes nesse processo de divórcio. Então, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, doutora Camila. E até uma próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.